Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de março de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1871, 3 páginas, 43 logias e 10 máximas. O tema, Semana do Detalhismo. A especialidade, holopercussienciologia. Definologia. A Semana do Detalhismo é o procedimento técnico de a consciência lúcida trabalhar por determinada semana inteira dedicada a rolar, inventariar, acariar, codificar, classificar, avaliar e enfrentar os detalhes, minúcias e nuances deixados para trás quanto à concepção da autoproex em todos os setores da própria existência. Falando em detalhe, a palavra enfrentar, falta um T aí. O preenchimento das lacunas pessoais, o inventário das mini-opções pessoais, a observação técnica do cosmos, o olhar minucioso, o atilamento perceptivo máximo, o empenho no incremento da hiperacuidade, o auge da auto-organização, o atilamento para-perceptivo máximo. O primeiro que nós falamos foi o atilamento perceptivo. Esse aqui é o para-perceptivo máximo. A ampliação do rol pessoal de sinaléticas, energéticas e parapsíquicas. O maior grau de aproveitamento da projetabilidade lúcida. Na remissologia nós temos, no meio de 15 verbetes, detalhismo, dia do detalhe, direção megafocal, superexatidão e técnica da exaustividade. Frase enfática. A vivência teática da Semana do Detalhismo faculta a consciência lúcida a oportunidade de amplificar a cosmovisão periódica da inteireza satisfatória da própria programação existencial. Você vê utilidade na técnica da Semana do Detalhismo? Você admite tal aplicação técnica na própria vida? Pergunta. Quando iniciei minhas projeções lúcidas no final de 2009, fiz exteriorização de energias e senti a presença de diversas entidades que me pareceram amigáveis. O processo foi realizado da seguinte sequência: meditação, estado vibracional, exteriorização de energias para entidades necessitadas. Logo senti uma energia branca e iluminada saindo pelas minhas mãos e boca. Estou no caminho certo da TENEPS, que eu poderia melhorar. Pisei no freio com as práticas energéticas para fazer uma melhoria interna. Você me aconselharia a continuar nesse momento? Pode continuar. Agora, o que você está mostrando aí, está vendo, é ectoplasmia. Se examinar se você é ectoplasta. Isso aí é importante. Agora, vai em frente e vai anotando todas as suas experiências. O autoassédio é consciente ou inconsciente? A maioria é inconsciente, porque o povo não para pensar, não faz reflexão. Então, comete muita tolice contra si mesmo. Então, quase sempre é inconsciente, é inexperiente, é imaturidade. É uma pessoa jejuna perante a evolução. Outra, as nações na Europa e do leste asiático, que ostentam as maiores notas nos testes internacionais de matemática e ciência, possuem uma taxa de fertilidade que assegura uma população em rápido envelhecimento e encolhimento. Estima-se que apenas 6 nações, todas muçulmanas e pobres, Bangladesh, Egito, Indonésia, Nigéria, Paquistão e Turquia, serão responsáveis por acrescentar ao todo quase 500 milhões de pessoas às suas populações até 2050. Qual a relação dessas informações com a reurbanização extrafísica? Olha, isso aí é um processo de consréus fanáticas, né? Os afins se atraem. Qualquer coisa, olha, o Homo sapiens reurbanizado, que a gente anda explicando alguma coisa nesse sentido. Está tudo dentro da Reurbex. Quando falamos de consciência livre, essa mesma não precisa mais ressomar, está livre.
As consciências podem viajar de planeta a planeta, ressomar em planeta diferente da Terra e atingir ser uma consciência livre? É assim que acontece, mas com evolução. Tudo depende do mérito. O mérito, principalmente, da autolucidez e do que a pessoa faz evolutivamente falando. Eu e uma amiga temos vários eventos de sincronicidade, no sentido de completar o raciocínio um do outro, saber o que o outro está pensando, saber quando um está pensando o outro. Detalhe que nos conhecemos faz somente 7 meses. Foi uma afinidade instantânea. Eu tenho 26 anos, ela 24. Nem eu nem ela temos lucidez ou domínio suficiente para termos retrocognições por conta própria. Como confirmar isso? Quais implicações disso? Vocês devem anotar tudo e observar o que significa telepatia. Agora, ver também o processo da afinidade do ponto de vista das energias. Anota tudo, porque se tiver importância, os próprios fatos vão esclarecer mais as ocorrências. Quando identificamos nossa proex e começando a executá-la, ocorre contrafluxo e assédio? Sim. Se sim, como fazer para não ceder à pressão? Isso acontece quando a consciência está fora de forma. Procure ficar em forma com as energias, use o estado vibracional, aumente suas autodefesas, que tudo isso melhora. Tudo é um processo de crise de crescimento, faz parte do serviço. A autodesobexecação extrafísica, com a progestioterapia, no assédio cronificado, é abrir mão do egão, fazendo assistência aos outros. Nós chamamos isso de interassistencialidade. Agora, aqui nós temos um esboço de livro, chama Simplesmente Vegetariano, que é do Eduardo Lima, que é do Rio de Janeiro. Eduardo Lima é aquele cara que está ali, aquele que levantou a mão, é aquele cara. Agora, ele trouxe o livro aqui para a gente ver, engraçado é que tem aqui uma análise crítica do draft Simplesmente Vegetariano. Então ele está pedindo aqui para fazer uma orientação. Seria bom você dar uma olhada dela. E outra coisa, você vai ficar aqui até o fim hoje? Eu quero conversar um negócio com você. De modo que vamos analisar aí o vegetariano. O que a gente faz com isso? Você está falando na manga aí no livro? Ainda não vi nada, ainda não sei. Na manga, não? Então está faltando. Já tem uma coisa que está faltando, não falou nada de manga. Isso não pode. Isso aí é um abuso, sabe? É um abuso do ponto de vista da realidade cósmica. Viva a manga. Aqui outro. Ontem li a seguinte frase anunciada do lado de fora de uma igreja. Aqui se invoca o Deus vivo. Procurei definições em inglês e português para os termos invocar e evocar, mas a diferença não ficou muito clara. O professor poderia explicar melhor como invocar e evocar diferem na técnica? Não, a palavra melhor que tem nisso tudo que nós usamos é evocar. Invocar também tem o processo da pessoa invocar com o outro. Quando ela invoca é implicância. Aí então não é bom. O melhor é evocar. Agora, você viu que eles estão falando em Deus vivo, quer dizer, que tem igreja e que tem o Deus morto. Não é isso? Se tem o vivo é porque deve ter o morto, né, cara? Gostaria de saber se os animais subhumanos também têm força presencial. Bolas, caso positivo, de que forma se dá? Poderia exemplificar? Por exemplo, você ainda não teve contato, por exemplo, assim, com Loche, com Trio Parada Dura, por aí você já tem uma noção do processo, como é sério esse negócio. Mas olha, a André já foi embora, que ela estava aqui com a... Pois é, senão a gente poderia mostrar a menina. Menina é uma cadelinha que estava aqui com a Andréia. E ela veio, esteve lá em casa, etc. Uma belezinha de coisa. Aquela chama atenção. Agora veja, você quer mais força presencial do que aquela cadelinha? Uma coisa impressionante, a cadelinha, linda. Ela parece que foi feita com buril, tudo arrumado. E ela tem uma juba de leão, enorme. Né? Então veja, isso tudo tem. Agora, você quer ver o que é força presencial? É fácil. É só ver a minha gatinha lá em casa. Essa eu tenho. A Crista, ela é impressionante. Cientistas tentam pôr clonagem de células tronco, deter o envelhecimento e dar vida eterna.
Se todo antes de ressomar já possui um tempo de vida estimado pelo esgotamento do holochakra, se a pessoa que fizer parte desse experimento científico tiver conseguido a vida eterna, irá dessomar no momento do esgotamento do holochakra. Não importa se o sono está rejuvenescido e saudável, sua morte será dada como parada cardíaca. O senhor concorda? De que pensa esse cientista? Eles acreditam que a morte acaba com a consciência. De que forma se comporta com a explosão populacional gravíssima que isso causaria? Olha, a primeira coisa é o seguinte: todo mundo já está vivendo 100 anos. Já tem cientista que acha que nós podemos viver 150 anos. Muita gente já está vivendo 120. Agora, tem outros que acham que nós podemos chegar, que a biologia permite viver 250 anos. Isso tudo vai acontecer. Agora, viver eternamente, isso é bobagem, né? Isso é besteira, bobajada. Esquece isso. Pensa só que você, hoje, a média, você já pode viver 100 anos. Moro em um apartamento com meus 2 filhos aqui em Belo Horizonte. A mulher que morava antes fazia oferendas. De alguns tempos para cá, depois que comecei a trabalhar em energia, através de alguns cursos do IPC, começou a chegar a correspondência para ela aqui em casa. Eu já tirei quase tudo dela daqui, falta apenas um armário. O senhor pode falar alguma coisa, por favor? Sim, acaba com tudo o mais depressa possível. Isso é o melhor que você faz. E vai em frente. Põe energia positiva e esqueça a nossa amiga. De que maneira diferenciar a semana do detalhismo sadio do aspecto doentio caracterizado no transtorno obsessivo-compulsivo, mais visto nas consciências que sofrem com o workaholicismo? Olha, o processo todo é o seguinte: o workaholismo é uma coisa. Isso que nós estamos falando é para a pessoa que é lúcida. Quem é o workaholic é uma pessoa inexperiente. Era eu, por exemplo, quando tinha 28 anos, trabalhei demais e me deu infarto. Isso é parte da inexperiência da vida. Você fica muito enrolado com determinado objetivo, alguma coisa que você faz e esquece os detalhes. Outro, para a vivência da semana do detalhismo, seria necessário estar de férias ou a técnica deve ser aplicada durante o trabalho? Não, o ideal é fazer na vida normal. Com trabalho, sem trabalho, com férias, sem férias, seja o que for. Mas na vida normal da pessoa, tudo que acontece com ela. Isso aqui é o ideal. E fazer o levantamento dos detalhes, das minúcias e nuances. Enfrentar isso aí. Codificar, classificar, colocar no laptop. Ver tudo como é que é. E outra coisa, visando a autoproex. Você viu que aqui o verbete é para vocês da Apex hoje. Você pode falar alguma coisa, o que você achou? Da semana do detalhismo. Eu achei que é bem útil para a gente, até notei aqui. Uma hora você pode fazer lá um curso de uma semana. A semana do detalhismo. Agora, você teria, para fazer esse curso, examinar as fundações, a classificação, o embasamento do curso. Então, por exemplo, 7 dias você vai separar 7 coisas básicas que cada um tem que fazer. Podia ser por área da vida. O ideal é ver o plot das áreas básicas da vida. Entende? Um dos dias, por exemplo, tem que ser sobre parapsiquismo. Entende? E por aí vai. Um outro muito sério é o pé de meia. Talvez um outro que seria sério é como é que a pessoa ela vive com a família nuclear. Família nuclear, pé de meia, profissão, parapsiquismo. Só isso já tem 4. Mas teria que estudar se esses são os mais importantes. Agora, arranja 7. Cada dia vocês vão pesquisar uma coisa dessa. Agora, indica as coisas para os alunos e pede os alunos para dar a opinião deles. Isso aí pode ajudar todo mundo de uma maneira estupenda, fora de série. A gente pode ver um período do ano que as pessoas têm mais disponibilidade. Não, tem que ser um período mais de férias, uma coisa qualquer, tipo julho, e aí dezembro. fazer intensivão mesmo. Julho, dezembro, janeiro, alguma coisa nesse sentido. O senhor é inventário, então. Aí seria a semana do detalhismo proexológico. Pode falar, nave capitânia. Muito obrigada. Professor, a enumerologia. Sim. Dentre os 7 itens, na página 45, Sim. que o senhor colocou, o senhor poderia falar um pouco da primeira? O que A é descoberta esse do óbvio invisível. Ele é óbvio, mas é invisível. É invisível. Ele é o é óbvio, mas ele é invisível. Por quê? Ele está, vamos dizer assim,
sobrepairando as coisas que a pessoa faz. Pode ser um processo extrafísico, pode ser um problema de energia, pode ser um processo de uma conotação mais sutil de dois fatos que ocorrem com a pessoa. Então, isso tudo ela tem que ver como é que funciona. Então, é óbvio para os outros. É o óbvio, a pessoa mas é que... Agora, a pessoa tem que procurar ver, porque há uma invisibilidade. Pessoal. É como se ele fosse subjetivo, intraconsciencial. No entanto, ele funciona na vida da pessoa. Você entendeu, né? Sim, obrigada. Aqui em cima, Pode falar. o paradoxologia. Ah. O segundo paradoxo. E o último também. O paradoxo do mini detalhe capaz de modificar globalmente a perspectiva sobre certa realidade. Tem muita coisa que, às vezes, é uma coisinha à toa. Um pensamento, um mini detalhe. Mas ele pode modificar uma realidade enorme para a pessoa. Por exemplo, um modo de você apreciar certas coisas. Se você tem simpatia por determinada coisa, pode ajudar muita coisa. Se você tem antipatia por isso, já vai cortar um monte de coisa, tudo prejudica. Só a antipatia e a simpatia já mostra muito aqui do processo do paradoxo. Olha bem como é que é isso. Quando uma pessoa tem simpatia por alguma coisa, o caminho se abre melhor, ela tem melhor comunicabilidade com as outras pessoas, com aquele assunto, com o ambiente, com a instituição, o tempo, tudo melhor. As variáveis todas fazem convergência a favor da pessoa. Nesse caso, então, a reciclagem, né, com relação ao preconceito. Pois é, o preconceito, mito, superstição, tudo isso é uma coisa séria. Se a pessoa supera, melhora tudo. Um mito, por exemplo, às vezes, ele atravanca o caminho da pessoa totalmente. Obrigada. Terrível. Professor, Sim. na numerologia, você já falou da descoberta do óbvio invisível, né? E depois a sutileza ignorada. Pois é, a descoberta tudo a da mesma sutileza ignorada. É a mesma coisa? Por isso que é muito importante. Não, às vezes pode ser outra coisa. Por exemplo, um negócio muito sério, a Conscius e a Apex, ela descobre a sutileza ignorada pela própria pessoa, na vida da pessoa ou na própria pessoa. Por exemplo, a Conscius, de vez em quando, descobre o perfil da pessoa, no perfil dela, um talento que a dona tinha e que ela nunca tinha pensado naquilo. Quer dizer, uma boboca. Estava com uma fortuna, você está entendendo, ociosa, que ela não aplicava. Então, isso tudo é a sutileza ignorada. E aí, por favor, se puder ir até o fim, que são coisas A diferentes. maioria das pessoas que vêm para a Cognops, elas descobrem sutilezas ignoradas na vida dela. Isso o povo vem me falar como é que é. Tem gente que descobre isso aqui só de, como teletertuliano, só de escutar aqui as tertúlias. Eles me escrevem, mandam as coisas, falam. E depois, em seguida, a nuance desconhecida seria praticamente a mesma coisa. Né? Como é que é? Depois, em seguida... A nuance desconhecida, aí é outro coisa. tipo, mas aí é descoberto. A circunstância peculiar, o veio inexplorado, aquela vertente, por exemplo, que a pessoa nunca pensou que ela poderia entrar por ali. A intenção impercebida, a descoberta do alto traço recôndito, isso é para clarear bem, para a pessoa ver o que é que se passa nela. São coisas diferentes. Né? Agora, tudo é descoberta que pode enriquecer a pessoa. Agora, isso é a conscienciometria. A conscienciometria ajuda nisso. Se uma pessoa passar uma semana examinando o conscienciograma, é isso que eu estou falando lá, para eles fazerem na Apex, bola, ela vai longe. E essa semana é ideal em grupo, como você falou com a Apex, né? Fazer em grupo isso. Não, fazer em grupo e outra coisa, na época das férias, que a pessoa fica uma semana para se examinar. Uma coisa boa que seria você mandar arranjar uma porção de espelho pequeno lá no Paraguai, que custa barato, e dá para todo mundo, um por um. Hein? Espelho de manual. Agora, um espelho mais ou menos desse tamanho. Eu mesmo estou atrás de um, que eu tinha um lá e não sei o que aconteceu, acho que a Graça colocou para outro lugar, e eu de vez em quando preciso de ver umas coisas muito perto. Um espelho, às vezes, é importante. Você está entendendo? Com luz.
Porque nem sempre o espelho que está na parede, você vê as coisas. Eu, às vezes, quero ver um pelo que está aqui me chateando. Eu preciso de ver que, como eu tenho lâmpada aqui, ó, eu coloco a lâmpada, põe o espelho aqui, você vê com muito mais facilidade. Né? Professor Valdo, aqui, letra B. Sim. Ainda dentro da numerologia, descoberta da nuance desconhecida. Eu fiz uma relação com a questão da TENEPS avançada. É possível... Tem gente que começa a mexer com o estado vibracional e descobre o processo da TENEPS na mesma hora. Você está entendendo? Então, é um veio rico, né? A pessoa descobriu um tesouro de uma hora para outra. É porque eu estava fazendo uma análise com relação à percepção dos bastidores do que, em geral, acontece lá na TENEPS. Por exemplo, você às vezes tem ideia de que você está fazendo assistência, mas à medida que você vai avançando, você começa a ter uma percepção dessas nuances do que acontece. Agora me conta, o que houve com você que você está de gravata aqui no tertuliário, que é uma das coisas mais raras que tem. Você vai casar, vai tirar fotografia? Tem dia que a gente está mais preocupado com a forma e com o conteúdo, né? Não, mas eu estou preocupado. Uma pessoa de gravata aqui é das coisas mais raras que tem. Nós tudo aqui é informal. Mas você sabe que a minha camisa, por exemplo, é anti-UV. A maioria do tempo eu estou com isso desse jeito. Agora você vem todo engravatado, olha lá. Você está trabalhando como gerente de alguma coisa, é isso? Está aproveitando o tempo? Na verdade, a minha função é gerencial no trabalho, mas assim, em geral eu vou mais despojado. Hoje eu vim mais almofadinha. Não, mas ele está, olha lá como é que ele está. Todo bacana. Tem até prendedor na gravata, isso não é para qualquer um. Viu? Vocês observam bem. Viu? Tá bom, obrigado. Você sabe, eu tenho olho clínico, eu examino tudo que acontece aqui de diferente. Né? Faz parte. Pô, espero que tenha É sido algo para melhor, né? Eu tenho que estar olhando. Né? Mas pode falar. Professor, aqui na parte de antonimologia. Antonimologia. Caberia também semana rotineira? Semana de quê? Rotineira. Pode colocar. Semana rotineira. A gente põe aí em homenagem a você. Porque todas essas são rotineiras. Né? Essas aí da Antônio. Semana de rotina, ou semana rotineira. Eu vou pôr em homenagem a você. Paulo, a periodicidade dessa semana poderia ser o quê? Ideal? Anual? Seria um mínimo razoável? Não, eu acho que vocês têm que fazer e ver o resultado. Se houver demanda, aumenta. Não Se digo não houver... pro curso, eu digo assim, a pessoa, o ideal é fazer uma vez por ano? Não, o ideal seria ela fazer mais vezes. A pessoa em si é fazer mais de uma vez. O ano tem 52 semanas. É muita semana por ano. Né? Pode usar mais de uma. 52, muita coisa. Muita coisa. Muitos dias. Valdo, individualmente também poderia ser feito, é lógico. Talvez, mas num campo propício fazer isso. Não sei, estou perguntando também. Como assim? Eu não estou entendendo. Fazer a semana do detalhismo individualmente. No caso da PEC... mas é isso que a gente está falando. Ali é o grupal. É o grupal. É de equipe. Mas a pessoa, o ideal é fazer quietinha, por ela mesma, ver o que quer que se passe. É uma saída. Mas ela teria que programar, nesses 7 dias antes, programar o que vai fazer também. Isso. É o jeito. Eu quero dizer para vocês, muitas vezes o povo está implicado que eu estou aqui com as pintinhas. Isso aqui é charme, tipo francês. Não é que eu fiz. Não é nada disso. É que eu tive fazendo a limpeza aqui dos processos que aparecem na minha pele, que amanhã pode dar câncer. Então a gente, de vez em quando, tem que tirar. O povo aqui, ó, tem muita gente que sabe tirar. Tem gente com a pele muito mais clara do que a minha que fica por aí. Pele que fica azul, assim, com outra cor. Quando você começa a ficar multicolorida de desenho animado, cuidado, porque o câncer pode estar aí. Outra coisa também é a hora que fica branquinho uma certa parte, depois aquilo cresce, ou dá alteração, ou sai uma casca, qualquer coisa. Então é preciso ver. O meu caso é ceratose. Mas a ceratose, com o tempo, ela pode virar câncer. Então eu estou tirando aí vários lugares que eu tinha. Eram mais ou menos uns 8 pontos. E tira tudo com... Eu pedi para o doutor Nário, ele tirou com bisturi elétrico. O bisturi elétrico é gostoso, é bom.
Eu falei com ele, eu não sou masoquista, mas eu gosto desse negócio. Eu acho massa. Sempre gostei de bisturi elétrico. Entende? Porque limpa rápido, você sabe que aquilo cicatriza, higieniza, limpa, tudo simultaneamente. Bisturi elétrico é um milagre, é prodigioso. Desde que a pessoa sabe mexer bem a situação, não tem nada. Agora, eu tinha aqui, ó, isso aqui, meu, não era bem ceratose. Ceratose, esse aqui de cima seria um milho. Milho é aquela bola de gordura que cria. Agora, esse aqui seria um lobinho. Agora, na minha testa aqui, onde tirei, seria ceratose. É a ceratose que já está aí há muito tempo. Então, aquilo vem, descasca, etc. No braço da gente dá a mesma coisa comigo. Mas, ultimamente, não está dando, porque eu estou usando essa camisa, diminuiu tudo. E eu também já não sou mais sardento do jeito que eu era. Estou acabando com a sarda. Então, isso tudo melhora, aumenta a defesa orgânica. O que é engraçado é que eu estou com o braço mais preto. Eu não sei o que é, estou parecendo meu avô. Quer dizer, eu devo ter alguma coisa de genética no processo da minha família. Você sabe que o meu avô, já contei aqui, quando ele passou dos 90, porque ele morreu com 94 anos. Então, quando ele passou dos 90, ele que estava careca desde os 30, 40 anos, mas careca mesmo total, começou a crescer cabelo, mas o cabelo dele era um pouco avermelhado. E ninguém ficou sabendo o que era o remédio ou qualquer coisa que ele tinha tomado. Eu nunca fiquei sabendo disso. Agora eu estava notando, meu braço estava muito mais branco, os cabelos brancos. Agora está difícil achar o cabelo branco no meio dos pretos, ó. Você tem que ver de lado para ver. Houve alguma coisa com isso. Você está entendendo? Pode ser porque eu estou mexendo com esses remédios, esse negócio todo, isso que eu tomo aí, pode ser que está equilibrando alguma coisa. Mas agora, então vocês fiquem sabendo que o meu negócio aqui não é uma pinta chama pinta, aquela de charme, que essa geralmente põe aqui, a mulher coloca aqui. Isso é da Belle Époque. Colocava com lápis escuro, aquele, para chamar a atenção. No tempo dos reis, na corte francesa, que eles costumavam pôr aquela pintinha Como é que é? no rosto. Na corte francesa, que eles costumavam pôr aquela pintinha. Sei, mas agora na Belle Époque que eles faziam. Eu lembro das moças lá em Monte Carmelo, que imitavam o negócio e faziam só uma pintinha preta aqui para especificar, individualizar a moça. Era muito importante, sabe? Na época. Agora, o meu aqui é um pouco, esse aqui é maior, né? Porque esse aqui foi mais fundo, né? O bisturi elétrico vai mais fundo para extrair o processo todo, ver como é que é. É tipo lobinho. Esse aí, às vezes, dói se batesse, qualquer coisa. Agora limpa tudo. Isso melhora. Às vezes pode ficar alguma cicatriz, às vezes não. Agora, o que é engraçado é que lá no Rio, o Nário, já há alguns anos, fez uma cirurgia e tirou uma mancha que eu tinha, que nós estávamos com medo de ser câncer. Pelo exame lá não era câncer, mas eu e o Nário suspeitavam que era câncer. Tirou, fez uma briga, deu ponto, aquela coisa toda. Agora, a gente procura, não acha mais, não tem mais a marca. Ele mesmo procurou, falou, não estou sabendo. Se não foi do outro lado, não, é nesse mesmo, deu aí, tem que estar aí. Então ele não acha. Com o tempo, as coisas vão melhorando em matéria de pele. Então, a epiderme, a dermatologia e o processo de epiderme, a pessoa tem que estar olhando muito. Eu acho que aqui nós precisamos de começar a falar bastante isso, para o povo fazer exame e tirar tudo quanto é pinta que tem. De vez em quando eu vejo, às vezes eu falo com a pessoa, mas às vezes eu fico sem jeito, né? Você não pode estar mandando a pessoa para o médico assim, sem mais nem menos. Mas olha, todo mundo que tem pinta, se ela descasca, se tem uma cor muito viva, se o negócio fica branco, fica uma temporada, se tem uma auréola em torno, qualquer coisa, tudo isso é bom vocês visitar os médicos. O Nari e a senhora dele são especialistas nisso. Observa bem a situação. Isso aí, ó, é a coisa mais fácil que tem, não dói nada, melhora tudo. É uma plástica reparadora, que vale a pena fazer. Entende? Eu posso falar dessas coisas porque eu também já tive muita experiência disso com os outros. Então a gente sabe como é que é. Você quer falar alguma coisa?
Valdo, eu queria fazer uma pergunta sobre isca consciente, ou inconsciente também, os dois tipos. É o seguinte, quando ocorre o processo da escagem, a conexão entre a consex escada e a consim, ela se dá principalmente através de que ponto? Qual é o ponto maior de conexão? Através de alguma afinidade que mexeu com o processo da energia. Mas, Interesse, curiosidade, a intenção da pessoa a respeito da outra. mas eu digo, energeticamente, a consex ela está ali na psicosfera da consciência. Olha, o que faz mais, que dá mais o atrelamento da situação é a interlocução, o colóquio, a conversa. Isso é que dá mais escagem. Mas tem um processo... A maioria do povo que vem com escagem em cima de mim é porque esteve conversando com alguém. Certo. E eu, geralmente, faço assim, você esteve conversando com a pessoa assim, assim? Ali tinha uma terceira, que é a escagem. Mas o que eu queria saber é o seguinte, do ponto de vista da prosêmica, da paraprosêmica, o ponto de conexão energética, ele se dá paracérebro, onde que faz a conexão Não, da eu escagem? acho que o negócio nem sempre não é assim. Não tem Isso dá, mas não é só isso. Por exemplo, pode ser apenas um processo de energia. Então, mas... Uma energia que deu uma sensação boa na pessoa, uma coisa qualquer, que criou simpatia ou uma curiosidade, pronto, aquilo desencadeia o processo. Mas quando você diz da isca, criou-se um vínculo A isca ali. é a hora que aquilo é envolvido mesmo para valer e a pessoa vem na psicosfera, para a psicosfera, Então, vem aderida à outra. Teria algum ponto de conexão ou fica... Não, é energia, isso aí é o processo. Energochakra, É como se fosse um acoplamento normal. Seria a Entendeu? energossoma geral. Existe disso. Essas coisas tem. Professor, Pode falar, Fafá. qual é a gênese da força presencial, tendo em vista que a intenção não é suficiente, né? Às vezes a pessoa pode... Qual agente? A gênese. A A origem, gênese. a origem A da força presencial é o domínio da energia, do parapsiquismo, da intenção. É a vontade da pessoa que é forte. Isso é que aumenta a força presencial. Porque existem, se a gente for pegar Hitler ou grandes líderes, que também tem um fator grande aí de força mas presencial. Não quer dizer nada. Não quer dizer aqui, uma pessoa pode ter uma força muito grande de músculo e ser você está entendendo? Um dinossauro. Sim. Outra pode não ter força nenhuma, no entanto, ela tem força presencial, a personalidade dela é superior àquilo. Sim. Isso aí varia infinito. Outra coisa, a cosmoética não tem nada a ver diretamente com isso. Essas coisas funcionam independente da cosmoética. O problema nosso é procurar quem tem a cosmoética, quem é lúcido, quem é evoluído. Uhum. Será que a questão da autoconfiança na própria pessoa ajuda na formação da força sem presencial? isso não adianta, né? Quem não tem autoestima, autoconfiança, autossuficiência, autoconsideração, não adianta nada. Sim. A força presencial é boba, ela está sempre errada com alguma coisa. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Se ela não tem autossuficiência, como é que ela vai saber a força que ela tem e o que ela faz com essa força? Qual a aplicação que ela dá aos seus potenciais? É preciso examinar isso. Ok. Alexandre, pode falar. Valdo, pegando um gancho aqui na pergunta do Losch sobre escagem, quando que você considera esse limite, né, a fronteira entre você estar assediado e sendo isca consciente? Por exemplo. É a hora que você domina. Quem é que domina quem? Quem domina é que está fazendo a escagem. Quem é dominado é a isca. O processo é da sujeição. Quem é que domina? Quem é que tem consciência? Quem é que sabe da coisa? Quem é que regra o jogo? Quem é que domina o jogo? Quem é o dono do campo? A capite? Sim, teoricamente eu entendo, mas na prática, vamos dizer assim, ontem eu passei um dia complicado, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não consegui, eu estava consciente. Que às vezes está empatado. Você é isca dela, ela é isca sua. Sim. Tudo é possível. Mas se você chama... Mas geralmente não acontece, não. Se você isso é exceção. Se você Isso é exceção temporária, efêmera, fugaz. Isso dura pouco. Geralmente um domina o outro. Mas se você se considera uma isca lúcida, e você está sabendo o que está acontecendo, o outro está te dominando e você está se sentindo mal, é porque você Quem não é. faz melhor isso que é aquela pessoa que começa a dominar a tenepes.
Pensa nisso, você vai entender. E outra coisa, ele faz a escagem fora do horário da TENEP. O amparador vai orientando a pessoa. Traz até a isca para ele. E leva para a TENEPS, né? Praticando a TENEPS. Melhora muito com isso, ele se desenvolve mais depressa. Mas numa situação dessa, em que eu estou me sentindo subjugado, apesar de eu estar consciente, eu estou me sentindo subjugado, eu não consigo sair daquilo, vamos dizer, até a hora da TENEPS. A boa parte do povo que fica assediado, tudo é por causa de isca, mas é que ele se transformou numa isca do mega assediador. Mas, E o que você quer? É bom ou ruim isso? Em cima disso. É o contrário. Oi? Isso é péssimo. Péssimo. É um processo baratrosférico. Agora, Walter, você comentou que é a afinidade que permite fazer o processo da Tudo escagem. tem que ter afinidade, senão não entra um perto do outro. Certo, mas... E outra coisa, se não houver afinidade, ninguém vai entender o outro. Se não houver um certo entendimento, é difícil fazer uma escagem mais profunda. Por isso que eu falo, quase sempre tem a confabulação, a interlocução, tem o processo da conversação, o contato. Mas é aí que eu queria chegar. Na questão do assédio, a gente entende que tem o processo do autoassédio. Ou seja, a pessoa teve uma... Aqui, uma pessoa está aí, está vivendo a vida dela. Vem o mega assediador extrafísico, viu que interessava. Então ele vê quais os pontos que ele pode atacar lá. O lugar de menor resistência, que pode, a pessoa mais sensível, se ela tem uma autoculpa, ele joga ali e começa a envolver a pessoa. Chega num ponto que ela vira isca dele. Presa, tá vítima, isca, tudo é a mesma coisa no caso. Mas eu digo assim, vamos pegar o A maioria dessas semi-possessões, tudo começa do jeito que eu estou falando. Um processo do tenepsista, que está positivo. Agora, o tenepsista é o contrário. Ele vai andando, está aí na vida dele. Aí o amparador vai assim, não, vamos dar um jeito de atender aquela senhora que está lá. Então, dá um jeito da senhora chegar e começar a conversar com o tenepsista. Você sabe onde é que a gente pode comprar guarda-chuva? Eu estou vendo que vem uma chuva muito grande. Então, começa a conversar. Pronto. Naquela conversa que teve, aí dá indicação, tudo isso, ela vai embora. Fisgou. Quando o cara sai, fala assim, não, estou sentindo, tem alguma coisa aqui. Aí ele vai. Aí ele vai fazer Então, assistência. mas você tinha comentado que tem um processo da afinidade e tal. Tem. Nesse caso... Afinidade com a mulher que apareceu. A mulher, por exemplo, tinha várias pessoas na rua, foi falar justamente com ele, isso é afinidade. Não, mas por que aquela consex fixou então em você na hora? Por que ele passou para você? A consciência primeiro é um amparador que está ajudando o tenepsista. Eu estou falando do tenepsista. Isso eu sei. Agora, ele pegou a mulher porque a mulher estava lá com o cara. Estava com assédio. Então, eu quero saber o seguinte... Além do guarda-chuva, ela precisava de um outro guarda-chuva. Mas o que fez o assediador dela pular para a sua psicosfera, uma vez que Não, você ele não tem aquele pulou, padrão? Não. O amparador veio com o tenepsista e colocou as algemas nele. Colocou lá, que é o negócio de deitar assim. Depois põe os braços atrás. Tudo que você disser será utilizado contra você. Você está pensando que o negócio é assim? Mas então, eu queria entender essa diferença aí nessa escagem. Quer dizer, a conexão dessa vez agora é diferente. Ela se dá As conexões são as mais variadas possível. A rigor, não existe nenhuma igual a outra. Mas, Valdo, a conversa, por exemplo, pode ser totalmente diferente. Essa foi do guarda-chuva, amanhã vai ser da sombrinha. Ou vai ser do doce de leite, ou da manga madura, ou do Oldsmobile. Você viu um carro Oldsmobile que passou por aqui? Eu disse, não vi. Mas, desculpe insistir, mas assim, para mim, infelizmente, é mais fácil entender o processo da conexão com a assédio. Quer dizer, você tem um PCN negativo, dentro daquele padrão, você atrai, e aquilo ali há a conexão. Isso é o óbvio. Vamos agora, passar para uma coisa mais sofisticada. Isso. Então, no caso que você está com a pensenidade positiva e você consegue puxar a consciência, como você falou, ela fica ali algemada com você. Essa conexão se dá como? Como é que eu consigo manter essa conexão? Energia, você faz o encapsulamento da pessoa. Eu vivo fazendo isso e ela não fica comigo. Eu faço o endereçamento. Nós chamamos isso de encaminhamento, não é isso? Mas, Valdo, eu não entendi. Vocês têm que chegar nesse nível do encaminhamento, para dominar a situação totalmente. É justamente isso. Posso só falar É justamente isso. Quando a gente sente na psicosfera, a consciência, a gente vê que teve uma escagem.
a gente pode, ou naquele momento, tentar desassimilar dela, ou então segurar um pouco para depois ela ser encaminhada. É esse ponto que falta segurança. Você não tenta nem despachá-la, nem ficar com você. Você tenta entender por que ela aconteceu, o que está ali. Foi o amparador que trouxe? Tem alguma coisa com você? Como é que é a situação? Procure interpretar o fato e o parafato. Esse é o caminho interassistencial. É o melhor que você faz. Mas aí, por exemplo, é porque eu não tenho segurança para isso ainda, mas assim... Começa a ter, anota as coisas, meta os peitos. Certo. Joga o sutiã fora primeiro. É só a parte justamente da sinalética, da segurança, justamente de saber assim, um momento de manter ela, acolher ela ali por um tempo, que vai ser necessário que ela fique com você até o encaminhamento, mas é esse momento. Mas o amparador ajuda, quando o negócio é feito assim, o amparador ajuda. Agora, uma pessoa, por exemplo, ela pode vir, encapsulou alguém, encapsulou e ela não está sabendo de nada. Por quê? Ela está tão preocupada com alguma coisa que ela fez que não deu para perceber. Então ela chega perto de mim e fala assim, vem cá, o que você está fazendo? Aconteceu isso com você? Eu falo assim, foi. E aí, aconteceu isso? Foi. Pois é, nós agora vamos tirar então a consciência que você trouxe. Que você está entrando com... penetra aqui em casa. Isso não pode. É a isca inconsciente, porque ela, às vezes, a pessoa estava eufórica com o trabalho que ela tinha feito. Ela nem viu. A euforia, às vezes, encobre tudo, camufla. Então, mas... Não é só a tristeza, a depressão, não. A euforia também. Mas nesse caso... Emoção é um problemão nisso. Nesse caso, não pelo encapsulamento. Quer dizer, teve alguma afinidade que fez com que... Não, alguma coisa, mas houve sempre um tipo de encapsulamento. Há uma ligação. Pelo amparador. É, lógico. Dela. Alguma coisa, senão não teria vindo. Agora, a hora que chega, você sabe, eu sou o maior atrator da paróquia, né? Eu chupo tudo. Por isso que eu falo, eu sou o vampiro mor que tem aqui. Entendeu? Então, na mesma hora eu chamo, vejo. Lá em casa isso é muito comum. Quem vive comigo já passou por isso. Mais de uma vez, sempre. Agora, às vezes acontece isso, eu limpo tudo e não falo para a pessoa, porque ela está num momento que está inacessível a isso. Não é o ideal. Aquilo não vai acrescentar nada para ela. Às vezes, 2 dias depois, eu falo assim, você lembra? É terça-feira, o que aconteceu? Em numerologia, página 45, terceira linha, poderia explicar e aprofundar a descoberta do alto traço recôndito? O problema todo é o seguinte, o que é que você tem de potencial que você ainda não descobriu? É isso aí que é importante. Olha bem como é que é. Uma coisa, o amparador da TENEPS, do tenepsista, em geral, ele acaba revelando para o praticante da TENEPS alguma coisa que a pessoa tem e que ela ainda não aplica. Então, isso é um traço recôndito, que a pessoa não sabia, que o amparador mostra para ela. Agora, ele mostra através dos fatos, chama a atenção de alguma coisa, dá uma telepatia para a pessoa ali, uma emissão telepática, né? Uma mensagem. Qual a melhor forma de investir no mental soma para ir dominando o paracorpo da emotividade? Ainda me sinto muito prejudicada pelas emoções, principalmente uma angústia que às vezes me abate sem ter razão de ser. A primeira coisa é o seguinte, leva as coisas mais a sério, arranja livro mais técnico para você estudar e leva isso tudo anotando. Uma coisa boa, o laptop pode ajudar muito a pessoa no mental soma. Mental soma é o paracorpo do discernimento. Acabe com essas emoções de bicho, tudo que seja instintual, tudo que seja vegetativo, tudo que seja animalizado. Pensa no processo maior de discernimento, de intelectualidade, de racionalidade, de logicidade, lógica. Tenho notado em minhas projeções que quando recebo informação no extrafísico, o recebimento se dá pela parte superior do paracérebro. Poxa, está vendo? Já está. Aqui o cara já viu a parte superior do paracérebro dele, está indo longe. É sempre a partir do cérebro que devemos interagir e procurar manter a lucidez no extrafísico? Sim, a partir do paracérebro e mantendo a sua lucidez. Quanto mais lucidez, melhor para você. Não perca a lucidez, é o discernimento.
esteja autoconsciente o tempo todo. E outra coisa, se você estiver projetado, o ideal, no caso aí, é esquecer a parte humana. Pense no processo extrafísico. É o melhor que você faz. Se uma pessoa está projetada, ela começa a pensar demais na parte intrafísica, no corpo dela, no quarto dela, na casa dela, nas coisas do dia a dia dela, ela volta para o corpo, ela se interioriza. Não é o ideal. Pode falar, Fafá. Professor, esses mini acidentes, coisa pequena, a pessoa vai se servir, pega o prato está com uma sujeirinha. Pega lá a bandeja, está com quebradinho. Tem algum detalhe pequeno que acontece? Pode ter relação com o processo da escagem? Pode ter relação, todo quanto é fato pode ter relação com escagem. Observa bem o que é. Qualquer fato pode ter. Porque você assim, encontra com as pessoas nas condições mais díspares, diferentes, distintas. Então, você não está na sua condição 100% normal. Como é que é? Você não está na sua condição 100% normal, equilibrado, não, coerente. Às vezes você está com muito equilíbrio e essas coisas ocorrem. E é aí que você vai olhar mais detalhe, é o melhor que tem. Tá. O ideal para a gente compreender... Não fica pensando que escagem só dá quando a pessoa está desgovernada, não. As verdadeiras escagens assistenciais se dão quando a pessoa está harmonizada, equilibrada. Sim, mas o que eu quis dizer é que é difícil manter a harmonia e o equilíbrio no momento que a pessoa tem uma consciência por um longo tempo. Não, não é assim tão difícil. Como o senhor faz para conseguir essa O manutenção? amparador não é difícil. Se ele já faz, a pessoa já está predisposta a aguentar o tranco. Isso é bobagem, não é assim não. Há muito mito nessa história toda. A pessoa tem que superar isso aí. Deixar de mito, superstição, ilusionismo, fantasia. Isso é besteira. O ideal é que a pessoa consiga manter por dias para conseguir fazer o trabalho. Não, não é isso. O ideal é ela se manter lúcida eternamente. Mais sério. Um pouquinho mais embaixo. Essa capacidade de aguente na psicosfera por um determinado tempo é que é o pulo do gato. Não, né? o pulo do gato mesmo é manter a lucidez. Se a pessoa já manter a lucidez, mesmo que seja já uma temporadinha, já vai começar a ajudar. Agora, o problema é manter isso permanentemente. Com o tempo, ela consegue. Sim. Agora, a lucidez, professor, é dos processos. Agora, o ideal, nesse caso, é como eu fazia com as pessoas. Não. Você vai manter sua lucidez. Aqui comigo, aqui no meu escritório, você está mantendo bem, tá? Então, agora vamos em outro lugar. Aí a gente ia à praia, depois a um restaurante, depois a um lugar de reunião, que o povo estava lá numa praça, lá, debatendo alguma coisa, vamos lá. Depois vai em outro lugar, vários lugares. Como é que foi? Você manteve a lucidez o tempo todo? Como é que foi? Esse é que é. São as, vamos dizer, as técnicas de manutenção da autoconsciência. Agora, um dos piores lugares que tem aí no happening. Os negócios desse de música que todo mundo está tocando, que tem cocaína lá pelo ar, aquilo é um problema. Agora, lá no Rio era problemático até na praia. Você pode falar do processo da escagem que ocorre quando tem um professor de Conscienciologia, ele vai dar um curso, e aí tem a inscrição dos alunos, essa relação da inscrição com a escagem que o professor faz daquele curso que ele ainda vai dar? Isso aí depende, né, da assimilação, harmonia, qual é o processo aí de afinidade que porque tem. Porque a gente sente muito isso, né? O processo antes do curso que começa a ter. Mas olha, o curso nosso, as nossas coisas, do jeito que nós fazemos, nós trabalhamos com consciência. Tem sempre consciência amparadora vendo isso tudo. Então é independente do professor. Você está entendendo? Aí depende da afinidade da pessoa, aquilo que ela quer com o curso. Na hora que ela se inscreve, já começa a ter assistência. Então, já começa a ter. Mas eu digo para o professor que vai dar, ele também já começa a trabalhar, não já? Não, ele tem que começar a trabalhar bem antes disso. Ele começa antes da inscrição. E ele tem que ter noção disso. Lembre-se da minha técnica, que eu falo, o EPICOM tem que ir 1, 2 dias antes. Para o hotel, etc. Isso é que é o ideal. Isso é a regra. Pode falar. Qual seria a maneira mais
assim, adequada de você conseguir diferenciar um aparador evolucionista de um guia cego? É só você ver se você se sente bem com a presença dele ou não. Você vai ver. O processo da sensação. Ele te enriquece ou ele te empobrece? A presença dele. Te incomoda ou te pacifica? Olha bem. É uma coisa muito óbvia, muito fácil. Isso aí é coisa toda. Professor, pode falar. Na página 45, efeitologia, não sei se já falaram, mas eu gostaria de que falasse um pouco mais sobre os efeitos heurísticos da imersão semanal na técnica do detalhismo. São os efeitos da descoberta, das invenções, das ideias novas, aquilo que traz vieses e vertentes novas para você encaminhar a sua proex. A imersão semanal sempre faz isso, porque você começa a trabalhar com detalhismo, o detalhismo enriquece o modo de observar as coisas. Então as coisas mudam. Você entendeu? Entendi. Nessa semana, né, de aprofundamento, ela envolve uma reflexão. Conforme a pessoa está trabalhando... Inevitavelmente, a pessoa vai fazer uma semana sem refletir, sem ponderar o que ela está fazendo, ela deve desistir, ela não está fazendo nada. Não, pera. Só se ela está no carnaval, uma semana de carnaval. Não, no carnaval é o balanço, vai Val. só pular. Carnaval, no carnaval é o balanço. Que eu quero fazer é o balanço disso. Também não vai deixar. Envolve uma reflexão no dia a dia dela, tá? Ou realmente ela tem uma retirada, né, do cotidiano, das questões do dia a dia para... se ela vai fazer uma semana de detalhismo, ela vai fazer um inventário, se é a primeira vez que ela faz o inventário da vida dela, um balanço. Vê o que tem, o que ela está fazendo, em todas as áreas. Olha como é que está isso. Ela vai ter ideia. Ela vai ver coisa que ela esqueceu. Às vezes tem uns documentos que foram colocados no lugar errado. Na hora que ela procurasse, ela não ia achar. Ela começa a consertar aquilo. Começa por bobagem assim, física. E aquilo vai ampliando até chegar no processo mental somático dela. Entendi. Tá certo? Valdo, dá para aprofundar, por favor? O polinômio é só o 45, né? O polinômio é pontualização, atomização, detalhismo e especialismo. Pontualização. Você vai fazer, por exemplo, aí, vamos dizer, a semana, então tem uma coisa que está incomodando você. Então você vai fazer o levantamento daquilo. A atomização é a hora que você vai colocar e pentear com pente fino o negócio todo. E vai começar a ver os detalhes, até chegar na área do seu especialismo. Então você pode passar uma semana especializada em alguma coisa. Por exemplo, uma coisa séria. Você tem aí uma determinada ideia, ou alguma coisa que você escreveu, ou um documento que está guardado e você não sabe onde. Começa procurando isso, até achar. Isso já é um detalhismo. É a procura da agulha no palheiro. Esse polinômio ele poderia funcionar como até um método? Não, ele serve para tudo, para melhorar a vida da pessoa, né? Não, mas dentro daquela semana você usar isso... todo método, dia, toda hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E ele está no crescendo, né? Está no crescendo, observa bem que você vai ver aí. Pontualização, atomização, detalhamento, detalhismo e especialismo. Você está vendo o processo ali do raio laser, diretamente aonde precisa. Isso aqui é o ideal. Pois é, professor, eu queria voltar ao ponto da lucidez. Tá? É a questão da experiência mesmo. Você tomou água de lá para cá? Estou tomando. Ah, então tá. É assim, tem um... Você vai melhorar a lucidez? Tem um aspecto, tem um local lá no shopping, sempre que eu ia, eu saía de lá arrebentada. Saía super mal-estar, confusa, embolada, e eu evitava entrar. Aí, semana passada, eu disse, não, então vamos lá. Entrei fazendo EV, saí fazendo EV, saí 100% redondinha, mas faltou isso que o senhor falou. O senhor disse, olha, vai lá naquele local onde toca música mais pesada e procura manter a lucidez. Então, tem locais que... Você tem que entrar e sair do mesmo jeito. Pois é.
Agora, o ideal é encapsular, que assim você vai em qualquer lugar, nada mexe com você. Essa que era a minha pergunta. Não, já pensou você encapsular bem, depois você vai ao Japão e não vai ter radioatividade nenhuma pegando em você? Essa é brava. Essa é difícil. Então não tem jeito. Para se manter esse padrão de lucidez, tem que ter o foco e a pessoa tem que estar realmente, dependendo do local, o tempo todo encapsulada, ou pelo menos fazendo estado vibracional. Às intenso, vezes, se tem um happening com aquele povo todo com cocaína e cantando sem parar, e o povo assim fazendo um monte de coisa, que é um perigo. Então ela vai trabalhar o EV e vai estar Você com vai foco. para casa com, sabe, um monte de vespas. Carregadinho. Não, é um vespeiro. Vai com você. Ainda mais vocês que têm muita energia, se fizer isso, é o máximo, né? A energia atrai, né? E aí tem que... Energia boa, de alto nível, sabe? Doce. Aí tudo quanto é mariposa vem em cima. Vespas. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém ou não? Já chegamos no fim da semana, ainda falta ainda, nós não temos tempo aqui ainda. Até às 45 minutos, nós estamos em 26. Está aqui, Valdo. Nesse curso que você sugeriu, a gente poderia acrescentar nele em algum dos dias a questão da técnica das 5 horas em mobilidade física vígil durante essa semana? Seria bom. Para que todo mundo... Agora, não força a barra. Sim. Você tem que sondar cada pessoa. O que você quer? Agora, apresenta o cardápio. Tem todas essas técnicas. O que você quer? E anota tudo o que a pessoa vai fazer, um por um. Se você fizer um levantamento disso, pode estar certo. Muita gente vai renovar a vida em pouco tempo. Vale a pena. Eu pensei da gente colocar um dia lá... Primeira coisa, você deve fazer uma propaganda do curso falando assim, para as pessoas de coragem. Isso aí só já é o máximo. Para quem tem coragem, para os corajosos, você está entendendo? Faz uma coisa desse jeito, só para insultar, espicaçar, chatear, entendendo? Pré-requisito, coragem. Aí nós vamos ver quem é corajoso e quem não é. Né? Vamos ver como é que é. Vamos fazer, vamos pensar. Igual corajoso, ele já entra por cima. Agora, venha nos sobrepor. Você está entendendo? Ultrapassar. Venha fazer a ultrapassagem sobre as nossas ideias, sobre as nossas técnicas. Já pensou? Venha ultrapassar as nossas técnicas. É um debate bravo aí, sério. Agora, com o tempo, se vocês fizerem isso 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 semanas, vocês vão ficar uma fera. Aí... é preciso ser super corajoso. Agora, Mega Plus, Ultra. Agora, Valdo... Quem é que é o Hulk? Agora, um ponto importante também nesse curso seria fazer a autobiografia detalhada, né? Poder a pessoa fazer a autobiografia dela. Não, ela já vem com a autobiografia. Já vi com isso. Ela não é autobiografia, não. Microbiografia. O nome melhor é isso. Microbiografia. Porque, se você não pode pedir autobiografia para o povo, que a maioria vai falar, eu não tenho capacidade para isso, não posso aparecer. Tem que ser micro, porque a micro ela vai falar até que ela lembra só de ontem para hoje, é alguma coisa, é a vida dela, é a micro. Tudo é pequeno. Pensei da gente poder... rolo não peça. Senão, mesmo a pessoa mais corajosa aí, maior Hércules, não vai dar conta. Eu pensei da gente poder ajudá-la a fazer isso. Né? Isso é depois. Com a microbiografia, você leva a pessoa para a holo. Estendido. Tá certo? Holo é uma coisa braba, tem que ir com calma. É grupo karma. Sabe como é que é? Grupo karma. Professor, aqui, ó. Não, eu ia falar para... Na aqui no ar. Põe, descubra o óbvio invisível. Sim, eu já falei sobre isso. Eu falei aqui antes. Pois é, ele vai descobrir o óbvio invisível do povo. Agora, ó, esse verbete serve da sua semana, tá? Tem uma opção de coisa aqui. Mas quem é aqui? É você? Eu queria voltar o que a Fabiana estava te perguntando ali, a respeito Pode do voltar, a gente não cobra nada. Que bom.
o que é o atributo principal da manutenção do encapsulamento? É a concentração, a vontade? Não, encapsulamento é o domínio absoluto dos processos de energia. É o domínio da Por isso que energia eu maior. falo que encapsulamento não é fácil, é procedimento mais avançado. Entende? Não é fácil, não. Agora, o que se passa? Uma pessoa que trabalha com a TENEPS, por exemplo, ela já tem muita predisposição para fazer encapsulamento. Uma pessoa também que já tem uma harmonia maior durante vários dias, com calma. Quem já chegou, por exemplo, aí a ter uma Primener, Cipriene, a Euforim. Quem sente, por exemplo, a mega euforização que nós fazemos aqui, que você não está no campo, você está fora. No entanto, você está sentindo o reflexo da mega euforização do campo, isso mostra que a pessoa tem predisposição da sensibilidade bioenergética dela. Aí, no caso, é bioenergética. Então, isso é muito importante. É a parte somática com o energossoma. É soma e energossoma junto. Se ela tem discernimento, ela vai saber conjugar isso, ela vai longe, em pouco tempo. Ela se desenvolve, ela evolui mais rápido. Você entendeu, Ron? Letra B, por gentileza. Sim. O senhor me ajuda a confirmar uma percepção. Escuta, Alexandre, você deixa porque ele está de gravar. Pode falar. Mas não impede de eu ceder a oportunidade de ele falar. Não, fala você. Professor Walter, o desbloqueio do umbilical chakra, ele favorece a semipossessão benigna do amparador durante a TENEPS? Se você desbloquear, e claro, aí vai desbloquear, ajudar a facilitar. Não, deixa eu te falar uma coisa sobre esse negócio. Você está falando umbilical chakra e bloqueio. Quer dizer, é uma coisa que a humanidade sofre disso, tudo quanto é lado, todo jeito. São bilhões que tem isso. Isso aí, então, não dá para o amparador funcionar com a pessoa. Então, a primeira coisa que a pessoa faz, quando tem afinidade, o amparador extrafísico tem afinidade com uma consim, ele vai desbloquear a situação da pessoa. Então, primeiro desbloqueio, ele vai ver os processos corticais da pessoa. Então, ele vai ver que o negócio aqui embaixo está muito certo, muito brabo, sério, que está bloqueando tudo, ele tem que trabalhar com isso, porque senão não funciona por causa do processo de energia. A pessoa entra num processo vegetativo, começa a fazer vocação negativa, fantasia sexual, desvia o processo. A pessoa tem que estar aqui pensando, ela fica pensando no jantar de hoje, quer dizer, há um processo de desvio, de pensamento, de pensanização, de tudo que tem. Isso aí é um problemão. Então, isso aí é a primeira coisa que o amparador tem. Por exemplo, um praticante da TENEPS, que tem afinidade com o amparador extrafísico, que percebe a presença dele, que trabalha com ele, é lógico que essa pessoa não tem mais nenhum processo bloqueado no umbilical chakra. Você entendeu? Então a gente tem que ver isso, o grandão. O quadro aí é mais geral, mais sério. Alexandre. Valdo, voltando aos detalhes omitidos, deixados para trás, na área especificamente do grupo Karma, da família nuclear, você daria um exemplo assim, de um detalhe que a gente pode estar deixando passar para trás? Assim, sem... Eu acho que a coisa mais séria é aquele ponto nevrálgico que eu vivo falando. É se a pessoa, ela ainda tem a responsabilidade de algum processo de dependente ou de dependência com alguém da família, isso é que é o detalhe mais sério, mais brabo, que ninguém pode esquecer. A gente não pode desguarnecer alguma coisa que você esteja fazendo com a família nuclear e deixar um buraco lá dentro. Então você não pode sair dessa família com um buraco, deixando aquela vaga enorme no seu lugar. Isso não pode. Isso talvez seja a coisa mais séria com a família. Você diz dependência em qualquer nível, né? Não, é o tipo de dependência. Você que sabe, tem que examinar. As dependências variam demais, em qualidade, quantidade, etc. Como é. Valdo, letra D, atrás de você aqui. Bem. Quanto aos bloqueios do umbilical chakra, você falou já outras vezes que a maioria de nós aqui tem bloqueio no umbilical chakra pelas bobagens que nós fizemos. Isso é o comum da humanidade. Mais comum. Agora, haveria alguma técnica mais específica de desbloqueio do umbilical chakra? Tem. Estado vibracional. Sim. Outra coisa,
os processos todos nós mexemos com energia, arco voltaico, prática da TENEPS. Então, entra na Eu não linha vejo jeito, se a de pessoa montagem. não trabalhar com energia desse jeito, ela continua com o umbigo chakra alterado. E outra coisa, a maioria desse povo, por exemplo, que às vezes pergunta aqui que tem problema de sexo, uns que falam isso explicitamente, outros que falam veladamente. A maioria tem bloqueio umbigo chakral que pega o sexo chakra dele e cria um problemão. Agora, gente, do ponto de vista comum, o que tem mais por aí é bloqueio do umbigo chakra. Agora, nosso povo aqui, de modo geral, já não tem muito mais isso, não. Os bloqueios são todos, já estão só na sede, na matriz, que é o processo cortical. Estão dentro dos 2 hemisférios cerebrais. Lá embaixo, as coisas já estão, os Países Baixos, etc., já estão todos mais ou menos pacificados. Agora, em cima, ainda está uma certa turbulência. Você entendeu, né? Estou escrevendo artigos sobre sexologia e cosmoética. Senti a necessidade de escrever sobre o tema por 2 razões. Primeiro, por achar que o texto pode assistir muita gente. Segundo, por uma necessidade minha de entender melhor os processos pelos quais passei e estou passando. É uma senhora que está falando isso. Muitas pessoas vieram me alertar, dizendo que o tema é muito assediado, que precisa analisar se conseguirei segurar a barra. Não sei dizer. Apenas estou posicionado em relação ao artigo e já estou escrevendo. O senhor poderia dizer como posso trabalhar a questão desse assédio? Qual a melhor forma de lidar com a situação? A primeira coisa é o seguinte: olha bem os materiais que você vai usar para fazer o seu artigo. A utilização de objetos. Depois, mexa com energia antes, durante e depois de você escrever o artigo, que isso aí vai te ajudar. Cuidado com a evocação de fantasias sexuais durante esse período. Isso aí, se você fizer essas 3 coisas, você vai longe. Você pode enfrentar a situação. Agora, que todo processo que mexe com sexo somática pode criar problema, pode, porque sexo é uma das bases mais sérias em matéria de assédio que tem na Terra. Depois do processo da mobilização básica de energia, o MBE, costumo ficar extremamente alerta e tem dificuldade com as técnicas projetivas por estar ciente dos 2 corpos ao mesmo tempo. Esse estado de alerta é normal? Ou normal seria um estado de relaxamento? Não, aí depende do que é. Você pode estar totalmente relaxado e totalmente alerta. A autoconsciência não quer dizer uma pessoa relaxa, ela pode estar super autoconsciente. E o contrário, às vezes é na hora que ela relaxa que ela se descoincide, ela se projeta, ela cai fora. Agora, se você está deitado e vai relaxar, você vai perceber que o seu corpo pesa e parece que está entrando no colchão ou no colchonete, ele vai para baixo, ele vai para o fundo. Isso mostra que o relaxo é maior e é o melhor que tem. Mas ali você pode aumentar demais a sua lucidez. Aí pode acontecer hipnagogia, você começar a ver a opção de coisa tal, e pode chegar na descoincidência. De modo que essas coisas são relativas. Você tem que anotar tudo e ver como é que você reage. Outra, quando uma consim bem intencionada tenta trabalhar para melhorar ou resolver problemas em que certamente há muito assédio, inclusive com possibilidade de mega assediadores, iguais às áreas da Cracolândia em São Paulo, sem consciência adequada do extrafísico, os mega assediadores poderiam voltar-se contra ela e promover a marca PK? É bem possível, por que não? Nesse caso, como atuariam os amparadores para auxiliar as consciências bem intencionadas, não conhecedor do parapsiquismo? Eles costumam agir até a pessoa chegar nesse nível. A hora que chegou nesse nível, já está entregue para os assediadores. Eles procuram fazer com que a pessoa evite aquilo, o que quer que tenha, etc. Tal. Na hora que ela já está envolvida demais, o que vai fazer? Tem que dar um jeito. O jeito é internar essa pessoa, é o hospital. Outra, estou fazendo o curso integrado de projeciologia, o CIP, e gostaria de saber sobre o processo de semi-possessão benigna que pode acontecer na TENEPS. Quando frequentava outras correntes, trabalhava com incorporação semiconsciente. É o mesmo processo? O senhor poderia discorrer sobre esse assunto? Sim. O caso todo é o seguinte, não é mesmo o processo, é e não é. Pelo seguinte, lá, por exemplo, no Espiritismo, por exemplo, você
recebe aquilo ali e tem uma psicofonia, incorporação. Você vem à consciência e fala através de você. Mas, por exemplo, a hora que sai, se eu julgar energia e perguntar qual chakra que estou julgando energia, você não sabe nada. Por quê? Os médios espíritas não estudam o processo da incorporação e dos fenômenos, não há pesquisa. Então, eles não entendem nada de chakra, não entendem nada dos processos de energia, nem nada. Agora, conosco já é diferente. A pessoa que na TENEPS, ela já vai estudar, ela já vai ver que tem um amparador. O amparador, por exemplo, não é um guia cego. No Espiritismo tem guia cego. Ele é guia cego por quê? Não dá para ele ultrapassar os limites das federações de J. Cristo, de Allan Kardec, das coisas estabelecidas dentro da tradição espírita. Então, veja, ele não dá para fazer, por exemplo, Tales, que é superior à consolação. O negócio lá é a consolação para transformar todo mundo em santo, colocar tudo no lixo. Então, conosco não é nada disso. É falar na cara, você interpela o próprio amparador, você conversa com ele, você quer saber das coisas. Então, tudo às claras. Isso, então, é explicitação máxima. Então, a coisa é muito mais diferente. Você recebe o processo da incorporação com uma passividade ativa. Lá no Espiritismo, não. Quanto mais inconsciente seja o médium, cavalo dos espíritos, mula dos espíritos, melhor para eles. Que é uma besteira enorme. Nós precisamos de ter. Quanto mais lucidez você tenha, mais você vai ajudar outra pessoa. Não só o amparador que está aí, como o assistido que está lá. Tudo aí, ó. No pula-corda dessa interassistencialidade, quanto mais lucidez você tenha, melhor. Outro, a isca para-TENEPS se aproxima da suposta empatia. Sim, a maioria tem, de qualquer maneira, tem empatia pelo seguinte: ninguém vai levar lá para você, um amparador não vai levar para você, que é tenepsista, uma consciência para ser assistida que você não tem afinidade com ela. Eles vão levar alguém que é do seu grupo evolutivo, que você tem afinidade, que já houve contato. Você nunca vai encontrar com uma pessoa que seja pela primeira vez. Isso é muito, não existe. Em tese, isso não ocorre. Outra, sou nova no estudo da conscienciologia e queria saber se foi o senhor que criou o vocabulário usado em seus livros. Se não foi eu, quem foi? Eu não entendi a pergunta. Qual a intenção? Valdo. Agora, eu posso explicar uma coisa. Uma boa parte dessa nomenclatura, dessa terminologia, orismologia, foi feita baseado nos parafatos e parafenômenos do curso intermissivo. Né? Então, sob esse aspecto, pode ser que seja isso. Eu tenho percebido que a gente tem usado mais o desbloqueio aqui dos chakras superiores. Mas, assim, tendo em vista... Não diga, isso é uma grande coisa. Mas, tendo em vista que você falou que muitos ainda têm o problema do chakra... Aos Países Baixos. Umbilico chakra, então, assim, eu pensei isso. É importante que a gente, então, nas dinâmicas, a gente faça também esse desbloqueio aqui também para o umbilico chakra. Mas é isso que essas dinâmicas, eu estou trabalhando nisso, mesmo quando eu não falo nada, eles estão trabalhando nisso. Eu tenho visto sempre nos chakras superiores. Sim, mas é através do chakra superior que você combate o chakra de baixo. Sim, então não há necessidade. Há necessidade das pessoas se conscientizarem disso. Agora, ó, isso aí é muito fácil. Você pega e passa energia na pessoa fora a fora. Faz a assimilação dela, que você vai ver se ela tem bloqueio ou não. Você vai sentir pela assimilação. Agora, isso só deve fazer quem tem competência, né? Quem sabe, porque senão vai levar um umbilico chakra carregado com uma tonelada para casa. Não, eu já tenho o meu que problemão. chega. O meu já chega. Obrigada. Pois é, não, mas às vezes não é bem assim. Eu acho que a maioria aqui já está mais liberto, já pode fazer assistência maior. Vamos pensar nisso, vale a pena. Entende? Agora, eu acho que já está mais ou menos na hora, não é isso? Vocês podem, por favor, desligar os celulares? Obrigada.
assim que eu sentei, que o senhor falou, relaxa o máximo, relaxa tudo. Quando eu fechei os olhos, eu senti 3 ondas de energia vindo em minha direção, como se estivesse assim, me empurrando para trás da cadeira. E durante o campo todo eu senti muita energia e da testa para cima eu tive uma expansão de corono muito grande. Da testa para cima. Tive uma expansão muito grande aqui, tá? Ampliou muito, parecia que a minha cabeça tinha aumentado umas 3, 4 vezes. E no geral, no todo, assim, eu me senti com uma pacificação íntima muito grande, um estado de homeostasia muito, muito bom. Inclusive, eu queria saber como fazer para manter isso no dia a dia, essa paz interior. Vou ouvir primeiro as duas aí, para depois dar uma opinião de uma coisa que eu percebi aqui. Muito interessante. Mas fala. Assim que eu sentei aqui, eu comecei a latejar, né? Toda, assim, não era... Latejar? Latejar. Não era taquicardia, mas era latejar. Sei. Aí, e vinha assim umas ondas que eu meio que confundi com ar-condicionado, mas era assim, era bem nítido, assim. Não, parece. Eu sou da Fujitsu. É Fujitsu, né? Sou sócio da Fujitsu. Então, parecia assim umas ondas assim. Aí minha para-cabeça primeiro deslocou para lá, aí eu senti uma fisgada. Mexeu na cabeça. Mexeu, a para-cabeça deslocou. Aí eu senti uma fisgada na coluna, foi assim, muita coisa. Uma fisgada na coluna, aí depois começou uma pressão no meu umbilico chakra, acho que para contemplar a nossa amiga. Trabalharam muito. Mas eu já estava fazendo um circuito corono, umbilico chakra, lá na cadeira, e contrário, para melhorar a minha emoção. Aí eu já estava fazendo isso. Eu não estou achando que você está emocionada. Mas eu achei que houve um desacoplamento aqui. Eu achei que tinha alguém aqui e que ajudou. E aí depois eu vi uma força me puxando para lá, desse lado aqui. Aí depois tranquilizou tudo, mas tranquilizou de uma maneira que eu não sentia mais nada. E aí entrou na pacificação quase na hora já ficou uns minutos, uns segundinhos só para terminar. Entendeu? E você, Dulce, como é que foi? Eu, assim, sentada ali, já entra naquele estado vibracional de fora para dentro, né? A hora que eu cheguei aqui, eu sentei, eu senti uma coisa parecida com o que a Rosa falou. Era como se fosse um turbilhão, assim, de energia, assim, muito forte. E isso se manteve. Aí eu percebi também, deu um embalonamento, puxada para trás, todas essas sensações. E o mais forte que eu percebi foi aqui. Em algum momento destampou, deu um troço assim. Vocês 3 falaram da cabeça, deixa eu explicar. Vocês sabem que aqui eu tenho 3 das minhas monstras, né? Isso tudo é cria da gente aqui. São essas donas, as voluntárias que nós temos, tem aqui uma série de monstras. Agora, juntar 3 monstras junto, o que é que ia sair disso? Inevitavelmente foi o que aconteceu. Eles estavam mexendo aqui com neuroectoplasma. Está tirando a cabeça nossa com o negócio todo e estava atendendo coisa muito séria por aí afora, fora daqui. Eu percebi o tempo todo. Até no fim o negócio ainda estava ainda com muita intensidade, muito forte. Não, o final acabou como se tivesse cortado de uma hora para outra, porque o negócio permaneceu sem declínio, hora nenhuma. Agora, eu penso que isso deve ter demorado uns 6 minutos hoje. Eu não sei bem, mas deve ter sido. Foi mais ou menos por aí, né? Agora, que tipo de atendimento? O que é que significa neuroectoplasmia? Geralmente eles dão isso quando tem gente de UTI, coisa braba, que precisa de acertar alguma coisa. Eles consertam aquilo que... Do ponto de vista neurológico mesmo. Ou a neurociência ainda não consegue... Então, isso aqui hoje foi neuroectoplasma. É o mais difícil que tem de mexer. Porque para tirar da gente, não pode desfalcar a gente. Você está entendendo como é que é? Não pode criar problema, porque senão você desveste um santo para vestir outro. Isso não dá certo. Entendi. Agora, aqui, eu não lembro de nenhum problema nosso com neuroectoplasma. É o primeiro assim específico. Agora, eu notei desde que foi começando o negócio, opa, está diferente. É interessante que dava uma sensação assim. Agora, eu notei que o Aieco estava aqui, mexendo com a história e tal. Eles deviam estar mexendo com alguma coisa muito séria.
Sabe, às vezes é alguém que é importante, às vezes politicamente, dentro de um grupo ou qualquer coisa que esteja numa situação difícil, que é preciso ainda ter um pouco mais de lucidez. Então, eu estou ampliando isso aí, estão dando algum auxílio muito sério. Qual é a relação? Isso para mim é longe daqui, não é perto, não. Qual é a relação que eu posso fazer com esse movimento da cabeça e com essa coisa na barriga que foi bem ostensivo? Assim? Não, aí é por causa do processo de reflexo. Ah. Isso é reflexo quase sempre, do jeito que tem problema mesmo neurológico. Mexe no lugar, pega no outro. Não tem como é que é? É porque a barriga tem um cérebro, né? O segundo cérebro, né? Isso aí é inevitável. Não, e tudo é acima da... Por exemplo, quando for mexer aqui no meu pé, tinha uma coisinha aqui. Então foi tirar com o bisturi elétrico. Na hora que pegou, o meu dedão começou a dar sinal lá na frente. É o reflexo por causa do nervo que passa aqui. Você está entendendo? Estou dando uma ideia do que é a situação. Aí é a mesma coisa, mexe num lugar, pega no outro. É o reflexo. Existe dor reflexa, existe sensação reflexa, existe o processo da vibração. Entende? Tudo isso tem. Ah, você fez? Eu fiz hoje. Hoje. Eu passei na máquina com ele hoje. Então e foi abdômen total. Vem cá, eu te agradeço que você limpou a dona para mim. Isso foi muito bom. Ele te deu uma limpeza, você já veio higienizada. Por isso que eu estou notando que ela está tão tranquila. Isso não é o normal dela. Né? Você notou que ela está falando, cadenciado, tudo? Tá, houve. Então é isso. Houve um pré. Sabe como é que é? Te prepararam, viu? Qualquer coisa, vou trazer esses aparelhos e deixar aí tudo ali. Não, o mais interessante é que na hora eu pensei na megaforização. Depois vem aqui. Esse negócio dá certo. Hein, professor Valdo? O mais interessante é que na hora eu pensei na megaforização. É interessante. Foi? Ainda teve isso ainda. Eu pensei Ó, então agradece a Roseli que te escolheu. Entrou na onda e te chamou. Não, eu já, em casa, quando eu estava me arrumando... Outra coisa, eu também não lembro aqui de nenhuma megaforização que eu arranjasse 3 monstras junto, né? Da nossa turma aí, mais comum, essas 3 aqui nunca vieram, né? Pois é. Já foi. Já né? foi. Alto nível. Eu gostaria de saber o que fazer no dia a dia para manter esse estado de pacificação íntima, de homeostasia que eu senti aqui. O problema é a manutenção, principalmente, da linearidade do que você pensa, né? A pensanização. Olha a pensanização, que é essa que segura. Se tiver linear, a coisa se equilibra e mantém mais tempo. É sempre assim. O caso é sério. Voltando aqui, eu disse que quando eu estava em casa, me arrumando para vir para cá, eu já tive a sensação de que eu ia ser sorteada hoje. Aí, quando eu sentei, o Roberto desceu, aí ele parou perto de mim, eu falei assim, Roberto, hoje você vai me sortear? Ele riu. Vocês, é o que eu falei, né? Houve alguma marmelada nessa história. Elas colocam energia, marmelada extrafísica. Faz uma marmelada nessa história. É energia. Gente, muito obrigado, valeu. Nossa.
Está sentindo bem? Tô ótima. Tá bem? Tô bem. Eu senti como fosse uma energia que viesse, subia e saía de volta. E, diferente dali, não era frio, era mais quente. E eu trabalhei bastante com a cabeça, mas... Na cabeça, né? Agora, você notou as ondas de energia, a intensidade da energia, tudo, né? É porque o campo está muito forte hoje. Eu não achei tão forte, mas eu senti a energia. Porque às vezes também a sensação tira a sua capacidade de dividir a atenção. Você fica pensando o que você pensa, não dá para sentir o campo. Tem dessas coisas todas. É a chamada divisão de atenção quanto à sensação do processo da energia. Pode ser. Entende? Você está no caminho, é por aí, você está dominando a situação, a hora está boa. Agora, e você, Emi? Como é que foi? Olha, eu senti primeiro aqui a questão da cabeça abrindo, né, exteriorizando por ali, depois muito trabalho no cardiochakra, o que me surpreendeu, porque eu vim tranquila. Mas teve muito trabalho no cardio. E tudo é assistência, é fora, né? O problema não é seu. Percebi que não seria. Isso passou, aí veio, eu senti muito, fiquei muito forte aqui do plantochakra até a cabeça, muito forte. Mas depois teve um outro, aí eu achei que era uma escagem mesmo, porque era uma dor, era uma coisa assim, de novo, no cardio, muito forte. E depois isso passou e ficou muito sereno. E a Rosa, como é que foi, Rosa? Bom, eu não senti nada no cardiochakra, estranho, né? Que eu que deveria ter sentido. Era que deveria sentir. Foi muito o trabalho do mental, do coronochakra, né? E assim, inicialmente senti uma onda elíptica envolvendo nós quatro, inicialmente, bem forte. Depois, como EV, né? E depois ela foi crescendo e tomou conta do todo o tertoliário, muito forte. E eu pensei no interlúdio, pensei na assistência em todas as consex que vieram ir para aqui para serem assistidas. E aí começou mais ainda, uma intensidade muito grande. E a sensação é que eu não estava aqui. Eu olhava, mas não, eu via, assim, não estava aqui, entendeu? Foi assim, muito... mas a euforização dá isso, né? Dessas sensações. Uma leveza muito grande e, na verdade, eu não sei, quando a Carol fala da temperatura, não é que a gente consiga, é uma avaliação diferente, né, professor? De temperatura, que eu nunca senti esse tipo de avaliação. Nunca fiz essa avaliação. Ela não é fria nem quente, é diferente, né? Mas vocês estão passando bem agora, né? Todo mundo, né? Hoje também? Fui fazer uma densitometria hoje. Vocês estão tudo, então, se submetendo a uma preparação antecipada para vir para cá. Pensei, nossa, como isso aqui tá certo? Eu preciso agradecer a turma do Costa, que está me ajudando, fazendo uma infraestrutura. Ainda olhei bem para a plaquinha com o nome de todos vocês, né? Foi na clínica, eu fui no Costa. A turma já vem, então, preparada para isso. Mas agora vocês estão tudo bem, então, né? Muitas graças, valeu. Não, mas demorou mais. Fazem exatamente 26 minutos que nós trabalhamos. 26. Está fora da média.
Agora, tinha muita energia e também com a presença aí do nosso amigo, estavam fazendo muito esforço. Esse caso aí de assistir à distância. Você quer perguntar alguma coisa? Valdo, a Rosa comentou que durante a mega euforização ela sentiu uma punçada na coluna. Eu também senti, bem forte. Né? Ao mesmo Na tempo... coluna é um dos lugares que se tira o neuroectoplasma, é na cabeça, na coluna, é no nervo. Que parece bem uma punçada, se alguém tivesse colocado Pois é. e... Agora, isso é que ajuda a pessoa que está com algum problema. Você está entendendo? Mais sério. É neurológico. Então, neuroectoplasma, esse é o mais nobre, é o mais avançadinho. E é o mais difícil também de você manusear, manipular, empregar, aplicar. Mas porque o Valdo ele é mais consistente? Não, é por causa da sutileza. Está mexendo com o sistema nervoso, é muito mais sensível. Mexe com tudo, a cabeça, cérebro, tudo isso está aí no meio. Então, isso é muito mais sério. Eu não lembro de nenhuma mega euforização que tenha feito aqui, que foi assim, tão característico, tão em cima do lance. Mas você... Agora, com muita energia. A gente notava que o negócio era turbina braba, sabe? Intensa. Como você identifica, então, a diferença entre esse tipo de... A gente percebe, eu tenho experiência para essas Sim. coisas, eu sei direitinho. Quando Mas o para a negócio gente é que assim, não outra tem coisa, experiência. mexe muito na cabeça da gente. Você nota direitinho o processo. Agora, é delicado, o problema é mais sério, entendeu? Muito mais. Mas o que você queria? Queria saber se o senhor percebeu alguma coisa com a Índia. Se tinha alguma... Eu não percebi nada, eu não sei para onde que foi, nem o que eles fizeram, porque o campo não deixou eu desviar de nada, a não sei ficar aí. Porque o negócio estava, sabe? Um tsunami. Eu percebi o negócio não daqui. estava fácil, não. Eu percebi daqui. Professor, forte. só podia falar um pouquinho mais dessa... Quando o senhor fala que a assistência foi feita, a gente percebe, né, pelas pessoas que são bastante mentais somáticas, primeiro, a mim também, a Rosa, e aí quando o senhor fala que foi feito um trabalho com neuroectoplasma, seria como se fosse uma transferência dos pensenes delas? Não, o processo é o seguinte, o neuroectoplasma, ele faz como se fosse uma cirurgia, neurocirurgia na pessoa com mais facilidade, a coisa mais instantânea. Então recupera os processos, sabe? O cérebro é a coisa mais complexa que tem. Quando eles entram, um amparador entra numa coisa dessa, muda uma opção de processo entre um cérebro e outro, as condições que tem, neurônio, sinapses, sabe? Esse negócio todo. E eles jogando ali, o negócio equilibra muito mais. É como se colocasse mais neurotransmissor positivo na história toda. O problema é por aí. Tá bom. Agora, eu não sei quem é que foi atingido, de que modo foi. Eu só sei que é o seguinte, não é coisa perto da gente, é coisa à distância. E outra coisa, é coisa braba, é gente que devia estar sendo assistido que vai recuperar. Com isso aí não tem saída, a pessoa recupera. Às vezes já está lá o cara esperando para dar o, sabe, causa-mortes, etc., e fazer o atestado de óbito. Muda tudo. O cara sai da UTI. Eu já vi casos desse, impressionante, prodigioso, o negócio na hora. Agora, é preciso de ter esse povo para fazer essa assistência, sabe? Agora, tudo é como se fosse cirurgia invisível. Lá no fundo, tudo isso funciona. Tá bom, obrigada. Agora, ó, vocês não ficam pensando que fomos só nós do campo que fizemos isso, não. Um monte de gente aqui. Quando é assim, eles pegam tudo. Vão amalgamando o processo da ectoplasmia. Agora, o que é bom aí no caso é vamos dizer, a intensidade do processo da fluência, o fluxo. Entende? O tamanho disso, a profundidade, a força, a potência, a gente sente direitinho. Valdo. Agora, não adianta nada que o povo pensa sobre isso. O que a gente sente já chancela tudo. Na sua recuperação, quando você teve na sua recuperação do acidente, teve esse tipo de... Em parte foi assim que nós fizemos. Agora, eu trabalhava todo dia. Foi por isso que eu joguei os remédios fora, 14 remédios, mandei os médicos tudo passear e falei assim, ó, vocês voltam aqui na próxima, daqui uma semana exata. Eles voltaram, estava tudo consolidado.
Agora, nem o Bezerol que eles me deram, eu não tomei. Agora, comecei a fazer, logo em seguida, psicoterapia, sabe como é que é, os processos todos. Não foi fácil. Tinha que fazer isso aqui, ó, meu acidente. Eu nunca esperava fazer isso aqui de novo. O braço não dava, porque... Agora, eu fiz exame agora recente, eles examinaram. Compararam aqui meu ombro com esse, realmente esse aqui está todo alterado. Ele não está junto. Por isso que eu estou sentindo dor agora. Agora, ó, o acidente faz só 41 anos. Com a velhice, tudo aquilo que você tem, o povo chama de rema, aquilo que sobrepôs, que permaneceu, aparece. Esse aqui que eu faço, ó, é de alongamento. Eu alongando, estica aqui os processos da parte toda. Ele viu como é que é. Explica aí o que é que tem nesse... Você tem ainda aí? O que é que tem aqui para ele entender, para o Alexandre entender a situação? Essa articulação é bem complexa, tem um conjunto de tendões que passa aqui, que chama manguito rotador, que ajuda nessa movimentação do ombro. E aí, no caso do professor Valdo, comparando, esse esquerdo está bem mais desgastado, vamos deixar assim. Inclusive, tem uma sequela de fratura que deve ser da época do acidente, mas o impressionante é só dar sintoma agora, né? 41 anos está bem... Você está entendendo? E aí tem um tendão que está um pouco... E olha que eu faço exercício esses anos todos, eu ando na esteira, mexo com o processo, sabe? Mesmo antes de sentir a dor, mas mesmo assim está me dando agora. Com o tempo não tem jeito, as coisas todas aparecem. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 82 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 41 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos os recados do Alexandre sobre Biocana Cognópolis, a Neida sobre o livro do Marcelo, a Miss sobre o curso 40 Manobras e a Cristina Aracaque sobre o simpósio Democracia Direta. Antes com vocês, o Fernando sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Em nome do programa Amigos da Enciclopédia, nós queremos divulgar aqui o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vai ocorrer no campus do Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo, de 23 a 26 de junho. Por que essa divulgação? Porque 50% da receita líquida vai ser direcionada para a Enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia. 50% para o laboratório do Serenário da Sinvex, aqui em Foz do Iguaçu, e os recursos do pré-evento durante a semana vai ser integralmente para a construção do laboratório conscienciológico da Paz, no campus do IPC em Saquarema. Então, quem tiver interesse em participar, podia antecipar suas inscrições, procure aí reserva congresso@arace.org, ou o site do Arace, ou o site da Sinvex, para se inteirar desse evento, que vai ser totalmente voltado para a enciclopédia e para esses campos aqui. Obrigado. Pessoal, nós estamos aqui para convidar a todos e todas para a Biocan da Cognópolis, que ocorre nesse domingo, dia 20. É um curso sem pré-requisitos e vai ser das 8 ao meio-dia. A Biocan é uma excelente oportunidade para malhar um pouco as energias e convidar amigos e parentes. É um curso sem pré-requisito, então todos são bem-vindos. A inscrição custa R$ 35,00 e os recursos são totalmente investidos na manutenção da trilha Via Forestalis. Então, o processo de interassistência, você ajuda na manutenção da trilha. A Biocan é uma parceria do discernimento com a Sinvex, tá certo? Só para ratificar, dia 20, domingo, das 8 ao meio-dia. Aguardamos vocês. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos aqui para convidá-los, em especial os tertulianos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o lançamento da obra do professor Marcel da Luz, Onde a Religião Termina. Esse livro, gente, constitui uma publicação que esclarece muito a respeito da crença religiosa e o efeito dela em relação à consciência humana. Então, esse lançamento será neste final de semana e consta de 3 etapas. Primeiro, dia 18, sexta-feira,
às 19h30, haverá uma palestra no auditório do SEBRAE, Avenida Mato Grosso do Sul, 1661 Centro. A segunda etapa, um talk show no dia 19, às 16 horas, no IPC de Campo Grande. E, por último, um curso, dia 20 de março, que é o dia todo, inicia às 8h30 da manhã e encerra às 15h30. Esse trabalho, gente, é parceria com o IPC de Campo Grande. Então, para maiores informações, telefones 67, código de área, 3324-1177. Ou ainda, 3324-2272. Ou pelo e-mail, campogrande@ipc.org. Ou ainda, contato@reaprendência.org. Estão todos convidados. Boa tarde. O meu convite é para que você venha participar do curso 40 Manobras Energéticas, que vai acontecer na Páscoa, nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril. Esse é um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e objetiva um trabalho intensivo com as energias a partir das manobras básicas, mas visando uma maior desenvoltura na interassistência no dia a dia. Mais informações na recepção do SEAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de informar que já estão abertas as inscrições para o primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, um evento que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, no período de 3 a 5 de junho. Esse evento tem importância porque nós vamos estar discutindo questões da politicologia, uma vez que nós convivemos em sociedade, então é muito importante que nós iniciemos um debate mais profundo, mais técnico a respeito das nossas relações políticas enquanto membros de uma sociedade. Maiores informações aqui no SEAEC e vocês podem acessar o site oficial do evento, www.simposiodemocraciadireta.com.br. Obrigada. O verbete eleito para amanhã, estatura parapsíquica, eleito com 19 votos, a especialidade autoparapercepciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.